Olá! Nessa aula vamos estudar propostas de intervenção e ação social a partir da construção de algumas delas. Meu nome é Kátia, sou sua professora de produção textual e para iniciar nosso trabalho vamos ler a seguinte proposta. Acompanhe no slide. No início de 2012, os senadores brasileiros solicitaram que uma comissão de juristas preparasse o anteprojeto de reformas do Código Penal de nosso país. A comissão, formada por juízes, procuradores e advogados, pode propor mudanças que alterarão o sistema carcerário. A ideia é adotar a pena de prisão apenas em última instância, restrita a casos graves e violentos. Notícia publicada na Folha de São Paulo em 21 de janeiro de 2012. O discurso a respeito da ineficiência do sistema prisional brasileiro é constante e a sensação de insegurança da população é enorme, bem como a constatação de que a impunidade impera de maneira generalizada, ainda que tenhamos um dos sistemas mais lotados do mundo. Nesse sentido, cabe evidenciar que a cada 100 mil habitantes, aproximadamente 243 estão presos, e 42% dessas pessoas ainda não foram julgadas. Na Alemanha, um dos países mais seguros do mundo, a taxa de encarceramento é de 87 para cada 100 mil habitantes. Proposta de produção textual? Considerando que prisão é a principal diretriz adotada pelo Brasil para reduzir a criminalidade e que há superlotação em nosso sistema carcerário, construa um texto dissertativo questionando a necessidade e os caminhos para se punirem criminosos. Como propor a ação de intervenção social? Propondo soluções, caminhos para sanar os problemas identificados. Assim, você estará construindo uma proposta de ação e intervenção social. A leitura do texto anterior escancara um problema visceral no Brasil, a ineficácia do nosso sistema carcerário. Para mudar esse quadro, vários pontos precisam ser trabalhados, alguns dos quais mencionados na leitura feita. Ao propor caminhos para sanar os problemas identificados, você está construindo uma proposta de ação e intervenção social. Porém, antes de afirmar que uma solução para o problema é conscientizar as pessoas, devemos analisar atentamente o verbo conscientizar. Ele significa, atenção, conscientizar, tornar-se consciente de, fazer-se sabedor, tomar consciência de. Na rubrica da psicologia, significa trazer ao consciente fatos que estavam esquecidos ou bloqueados. Sabedores do significado do verbo conscientizar, vamos voltar para o texto e, de modo consciente, buscaremos localizar todos os problemas ligados ao sistema carcerário e tentaremos propor algumas soluções que resolvam, amenizem ou atenuem os seus efeitos. Acompanhe no slide. No trecho, a ideia é adotar a pena de prisão apenas em última instância, restrita a casos graves e violentos. Identificamos o problema da superlotação e a inadequação do Código Penal, ao atribuir a mesma punição a crimes leves e hediondos. Entre as ações de intervenção para esses problemas, podemos citar penas alternativas para crimes leves e penas severas para crimes hediondos. Já no trecho, o discurso a respeito da ineficiência do sistema prisional brasileiro é constante e a sensação de insegurança da população é enorme, bem como a constatação de que a impunidade impera de maneira generalizada. Ainda que tenhamos um dos sistemas mais lotados do mundo, identificamos o problema da impunidade e da segregação social. Entre as ações de intervenção para esses problemas, podemos citar promover a igualdade social e não punir apenas os pobres, mas também os ricos, que cometem crimes, sobretudo de desvio de verbas do dinheiro público. E, finalmente, o trecho. Nesse sentido, cabe evidenciar que a cada 100 mil habitantes, aproximadamente 243 estão presos e que 42% dessas pessoas ainda não foram julgadas. Identificamos o problema do cumprimento de pena sem julgamento. Entre as ações de intervenção para esse problema, podemos citar julgar presos que ainda não foram condenados.
Diante disso, temos 5 possíveis soluções para os problemas identificados. 1. Penas alternativas para crimes leves. 2. Penas severas para crimes hediondos. 3. Promover a igualdade social. 4. Não punir apenas os pobres, mas também os ricos que cometem crimes, sobretudo de desvio de verbas do dinheiro público. 5. Julgar presos que ainda não foram condenados. Observe, finalmente, o desenvolvimento de cada uma das propostas identificadas. Vamos para o slide. Penas alternativas para crimes leves, desenvolvendo a revisão das penas que está sendo discutida no projeto de reforma do Código Penal precisa ser aplicada para que apenas aqueles que cometeram crimes graves ocupem as cadeias. Cabe aos juristas e parlamentares brasileiros colocar em prática essa alteração, para que as prisões sejam destinadas apenas para os criminosos que não podem conviver na sociedade, resolvendo em parte o problema da superlotação. Além disso, a medida pode diminuir a sensação de impunidade que impera no país. Para penas severas, crimes hediondos, desenvolvendo os crimes considerados mais graves do que outros, porque chocam e prejudicam a sociedade, são chamados de hediondos. Um exemplo é o assassinato, o estupro e o sequestro. Tais atrocidades devem ser penalizadas de forma severa, pois sua impunidade gera a banalização de tais crimes e também a sensação de insegurança da sociedade. A revisão do Código Penal também pode, portanto, atuar de forma a solucionar esse problema. Para promover a igualdade social, muitas ações podem ser praticadas para que a igualdade social se estabeleça no Brasil. Em longo prazo, essa é a medida que promoveria a justiça social, evitando que grande parte dos presos no país seja composta de homens pobres e negros. Nesse sentido, as esferas pública e privada podem atuar, seja na aplicação correta das leis, na denúncia ou até na não participação em crimes de corrupção. Para não punir apenas os pobres, mas também os ricos que cometem crimes, sobretudo de desvio de verbas do dinheiro público, sugerimos o seguinte desenvolvimento. O crime de corrupção atinge toda a população brasileira, se levarmos em consideração que o dinheiro público desviado deixa de atender às necessidades da população. Apesar disso, a Constituição prevê uma pena leve para tal crime, que varia de 2 a 12 anos. Poucos são aqueles presos por corrupção ativa e ainda menores são os índices daqueles presos por corrupção passiva. Parte dos juristas brasileiros defendem que esse crime seja considerado hediondo e, assim, receba punições mais severas. Cabe ao sistema jurídico garantir que, efetivamente, ricos e pobres tenham uma mesma punição para determinado crime. E, finalmente, para julgar presos que ainda não foram condenados, o seguinte desenvolvimento. Mais de 40% dos presos não foram julgados. Promover mutirões em que advogados, juízes e promotores realizem esses julgamentos poderia fazer com que os presos inocentes fossem liberados. Além disso, essas medidas poderiam fazer com que aqueles que não cometeram crimes graves tivessem penas revistas. Embora não resolva a situação por completo, a medida pode ajudar a diminuir a superlotação nas cadeias brasileiras. Espero que eu tenha conseguido mostrar os caminhos pelos quais detectamos alguns problemas e apontamos soluções dentro de um texto dissertativo. Nos vemos então na próxima aula. Até!